Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 22 de junho, quarta-feira, vamos falar sobre bronquite, uma doença que consiste na inflamação dos brônquios, que acomete tanto crianças como adultos. E olha que você já ouviu falar de bronquite, mas sempre fica com dúvidas. Hoje vamos tirar todas as dúvidas. Os abraços vão para o aniversariante Anderson César Martins, funcionário lá do CPD da Câmara Municipal. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, Anderson, continua sempre trabalhando dessa forma. São oportunidades como a que você abraçou que fazem a diferença na vida de todos nós. Também para o vereador Vanderlei Cabeludo, que está aniversariando no dia de hoje. Vanderlei, um abração, você é um parceiro, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Você com 2 programas aqui no SBT, tá na rua, vida sertaneja, muita paz, muita saúde, conte sempre com o nosso carinho, com a nossa amizade. Que Deus possa continuar te iluminando e que Nossa Senhora Aparecida possa te cobrir sempre com o manto protetor. E também para a Irene Soares e seus familiares, todos moradores lá do Estrela d'Alva 3. Pessoas que a minha esposa teve contato lá na visita que ela fez à Associação do Autismo e que realmente são merecedores do nosso carinho. A bronquite é uma doença que causa inflamação nos brônquios, o que leva a pessoa a ter sérios problemas de saúde. Tende a se manifestar com maior frequência durante o inverno. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Ao contrário, ela pode evoluir para doenças mais graves, como a pneumonia, por exemplo. E essa época do ano, você que está em casa sabe que um parente seu, um filho, um avô, um pai ou até você mesmo passam por esses problemas de bronquite, de falta de ar, de processo respiratório agudo. Por isso vamos tirar todas as dúvidas. Estamos hoje aqui com um amigo nosso, já amigo de todos vocês, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, meu professor de universidade, uma referência na medicina do nosso estado e também do nosso país, Dr. Renato Barbosa Rezende. Bom dia, Dr. Renato. Bom dia. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui. O senhor sabe o carinho que eu tenho pela sua pessoa, desde a época da faculdade. Toda vez que eu te entrevisto, fico emocionado, porque são pessoas como o senhor que fazem da saúde do nosso estado e principalmente de Campo Grande ser uma saúde diferenciada. Obrigado. Eu começo lhe perguntando, do ponto de vista pneumológico, o que vem a ser bronquite? A bronquite é uma inflamação das vias aéreas. É importante salientar que aqui no nosso estado, no Centro-Oeste, de agora, a partir de maio até outubro, as condições climáticas são muito desfavoráveis para os brônquios. O ar é seco, ele é frio, isso irrita o brônquio, em seguida vem as queimadas, a fumaça, irrita mais os brônquios, depois vem a poeira, aquela ventania própria de agosto, e em setembro, quando começam as chuvas, aí nós temos as flores e o pólen. Então todos esses agentes são muito irritantes dos brônquios, e quem vive aqui na nossa cidade, ou aqui no Centro-Oeste, não tem como fugir disso. Então as condições climáticas são muito desfavoráveis. E se a pessoa ainda tem algum problema respiratório, ela tem alérgica, ela é fumante, ela tem problema cardíaco, aí as coisas se agravam muito mais. Quer dizer então que além do clima, dessas condições todas que acabam sendo desfavoráveis de maio a outubro, nós ainda temos alguns agravantes, como o cigarro, os processos alérgicos, e isso a gente vai vendo com mais frequência aqui, porque essa somatória acaba acusando através desses sintomas todos que a bronquite, os problemas respiratórios causam. Inclusive com relação ao cigarro, é importante se salientar que se está diminuindo o número de fumantes, adultos, homens e mulheres. A indústria tabageira,
ela tem colocado menta, sabor de chocolate nos cigarros, e as estatísticas confiáveis estão demonstrando que as mulheres mais jovens estão fumando mais, o que é uma coisa extremamente desfavorável. E é uma pena, né? Porque são mulheres que vão ter problemas não só com o pulmão, mas também com outras partes do seu organismo. Quais seriam os sintomas da bronquite, Dr. Renato? Bem, a bronquite, uma tosse contínua já demonstra que o brônquio está irritado. Se além dessa tosse começar a ter aquele catarro que parece clara de ovo, que é muco, já mostra que nós estamos com os brônquios mais irritados. Caso ocorra um ataque de vírus, aí então as coisas já começam a ficar mais graves, a pessoa fica mais debilitada, começa a ter dificuldade para respirar, e febre. E se acima dessa inflamação já causada pelo clima, pelos agentes que nós já referimos e os vírus, vira uma bactéria, nós começamos a ter aquela expectoração esverdeada, amarelada, aí nós já temos então uma infecção que é uma porta aberta para a pneumonia. Como que é feito o diagnóstico de bronquite? Bem, o diagnóstico de bronquite, ele é feito clinicamente. Todas as crianças até 3 anos de idade, elas têm tendência a ter bronquite. Elas chiam qualquer alteração, quer dizer, não, a menos que a família seja muito alérgica, pai, mãe, asmáticos, aí a gente já pode prever que possa ter algum componente genético. Agora, a partir dos 3 anos, a gente já começa, além dos exames clínicos, os exames laboratoriais, e quando a pessoa colabora, já uma criança mais idade, a espirometria é o exame que a gente faz, quer dizer, ela sopra um computador e a gente tem curvas de fluxo de ar dentro dos brônquios. Existe diferença entre bronquite asmática e bronquite alérgica? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje importantíssimo, até por conta da época do ano que nós estamos. O tema hoje, bronquite. Estamos aqui com um pneumologista, nosso professor, amigo de vocês, Dr. Renato Barbosa Rezende. Dr. Renato, eu lhe perguntei no bloco anterior, existem diferenças entre bronquite asmática e bronquite alérgica? Tudo que é it, né? Bronquite, peritonite, osteomielite, apendicite, tudo isso significa uma inflamação. Então, bronquite é uma inflamação do brônquio. Se ela é alérgica, se ela é viral, isso são diferenças que só mesmo com a história, vamos dizer, se a pessoa tem antecedentes, né, familiares asmáticos, com rinite, se os exames, os testes alérgicos demonstram que existe alergia, então você classifica como alérgica. Agora, todos nós, como nós já referimos, principalmente nessa época do ano, com a umidade na faixa muito baixa, o normal é em torno de 60, 70, nós chegamos aqui a 30 habitualmente nessa época do ano. Então todos nós temos uma tendência a ter manifestações de bronquite, como? Sentindo falta de ar, sentindo dificuldade para respirar, tossindo. Então todos nós temos um certo grau de bronquite nessa época do ano. Existe cura para a bronquite e como que é feito o tratamento? Bem, existem estatísticas que demonstram que 20% das pessoas que têm bronquite, principalmente os asmáticos, eles repentinamente se curam. Nas mulheres, existe alguma evidência de que talvez os hormônios tenham alguma interferência nisso, porque muitas mulheres começam a ter crise quando tem a primeira menstruação, não passam muito bem durante a gravidez e voltam a ter problemas depois da menopausa, ou o contrário.
Então, cura, vamos dizer assim, como o diabetes, a hipertensão, são doenças que a gente controla. Existem medicamentos hoje muito importantes que têm uma atuação efetiva e não tem tantos efeitos colaterais como a cortisona no passado, que tinha inúmeros problemas que hoje a gente procura evitar o uso da cortisona, a não ser naqueles casos mais graves. Os remédios que tratam bronquite podem levar a problemas no coração? A famosa bombinha, né? Se bem que hoje existem muitos desses inalantes que não são mais aqueles agentes que aceleram a frequência cardíaca e que podem levar a uma parada cardíaca. Muitas vezes porque a pessoa já tem um problema cardíaco, às vezes é um jovem ainda, mas já nasceu com alguma coisa. Então, existem muitos inalantes hoje que são substâncias antialérgicas que atuam diretamente no brônquio e, inclusive, cortisona que atua diretamente no brônquio sem esses efeitos colaterais indesejáveis que todos nós já ouvimos falar em alguma época do ano. Muitas pessoas nos perguntam através de cartas, e-mails, se jovens, adultos, crianças que são portadores de bronquite, atividade física é indicada ou contraindicada? A atividade física sempre é boa. Antigamente se dizia da natação. A natação tem limitações, por exemplo, essa época do ano, muito frio, a pessoa tem que pôr um calção, tem que pular na água, a piscina tem que ser aquecida, enfim, tem todos esses problemas. Mas hoje nós já temos as academias e então, mais do que exercício de pernas, é uma musculação leve para desenvolver essa musculatura do tórax, para que a pessoa tenha mais força, mais alavanca, é favorável. Não pode ser uma coisa exaustiva. Ninguém vai fazer exercício até chegar à exaustão e desmaiar de falta de ar. Mas uma musculação para desenvolver a musculatura torácica é sempre bem-vinda. E quando a pessoa está na crise da bronquite? Não, aí é cuidar e se hidratar, né? Essa época do ano é muito importante que as pessoas se hidratem. É lógico que ninguém aguenta beber 2 litros de água por dia, porque a água você toma 2, 3 copos já não aguenta mais. Mas intercalar isso com suco, principalmente os cítricos. Limonada, laranjada, acerola, que tem muita vitamina C, refrigerante. Então, procurar se hidratar, já que não vem a umidade pela chuva, que a gente se hidrate pela boca. Existem formas de prevenção das crises de bronquite? Quais seriam, como essa da hidratação, mas sim em relação aos animais com pelo, todas as formas de prevenção? Aí quando a pessoa realiza testes alérgicos e eles demonstram que existe alergia a determinada substância ou determinado pelo, alguma coisa desse tipo, então aquilo obviamente deve ser evitado. Agora, o que esses testes alérgicos demonstram é que o grande número de alergias são por poeira, mofo e lã. Poeira nós não temos como evitar. Mofo é colocar os agasalhos no sol. Todo mundo pegar os agasalhos agora, tirar aquele cheiro de naftalina e colocar no sol. Às vezes o mofo está na parede, né? Aí então verificar, principalmente quando o banheiro é do lado do quarto, se não há mofo. Isso é muito comum quando você tem um quadro, você tira o quadro e vê aquele mofo. A parede está limpinha, mas aquele lugar tem mofo. Aí, obviamente, tem que se tomar essas atitudes, chamar um pintor, alguém especializado para fazer uma impermeabilização. E evitar, na medida do possível, carpetes, cortinas, tintas, né? Cheiro forte. Mas isso são coisas que hoje acho que as pessoas já têm uma noção muito clara disso. Então é isso aí. Dadas essas dicas, vamos prevenir ao máximo, porque uma bronquite não diagnosticada ou maltratada pode evoluir para pneumonias, para outros comprometimentos mais sérios.
Doutor Renato, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, desejar muita paz, sucesso. Lá o Hospital do Coração, um abraço a todos os nossos amigos lá, os funcionários, os médicos, e que também dentro da sua família, muita paz e harmonia. Amém. E muito obrigado pela honra de me ter convidado. Se você ainda tem críticas, sugestões sobre outros assuntos, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Hoje, quarta-feira, dia da novena da Perpétuo Socorro. Daqui um pouco estarei aí com vocês às 18 horas. Então vamos para a reflexão do dia de hoje. Para realizarmos grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Acredite, planeje, sonhe e faça das suas ações aquilo que realmente vai te levar em busca da felicidade tão almejada e sonhada. No próximo programa vamos falar sobre células-tronco. Um bom almoço a todos vocês, boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã.